Como sempre, eu apareço do nada e falo sobre algum assunto muito específico, muito complicado, mas é o que tem para hoje, né? Eh, Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre computação em baixo nível, fundamentos da programação em baixo nível. Primeira coisa, não, isso aqui não é o básico de tudo, então não. O certo não é começar por fundamento de programação em baixo nível, tá? Eu não sei se você. E também essa questão de programação em baixo nível, ela é mais por curiosidade do que sobre uma utilidade prática, né? Dificilmente você vai conseguir um emprego por causa que você tem conhecimentos em programação em baixo nível. Eh, Isso quer dizer que é inútil? Não mesmo, né? Mas é algo importante se dizer. Não, você não vai conseguir um emprego por causa disso, mas também ele não vai te atrapalhar, e sim só te ajudar, né? Mas vamos lá. Programação em baixo nível é um tópico extremamente complicado, principalmente se você for seguir algum tutorial na internet. Como no meu caso, eu estou seguindo aqui o Blau Araújo, né? Do canal DB. Até agora não sei falar o nome, é DBBXP. É, o Blau Araújo, ele tem essa playlist extremamente boa, é realmente muito bom as aulas dele. Não quer dizer que são fáceis de entender, não por causa, obviamente, não por causa do professor, mas sim por causa do tópico, porque programação em baixo nível é algo extremamente difícil de se entender, por causa que quando a gente fala de programação em baixo nível, a gente está falando de zeros e uns, né? É muito comum nas aulas ele até apresentar bastante zeros e uns, né? Hexadecimal, binário, essas coisas assim, tá? Então, realmente é um tópico bem difícil de aprender mesmo, né? Tanto que essa aqui é a terceira vez que eu tô tentando aprender esse tópico e é difícil, mas é algo bem divertido, né? Pelo menos pra mim. Porque, de novo, isso aqui eu acho que não tem uma utilidade prática em si, mas é algo realmente que eu gosto e eu acho interessante saber, né? Bacana. Vamos prosseguir então. O que que eu quero falar aqui, só salientando, eu não tenho nenhum script nem nada, isso aqui é, claro, é totalmente freestyle, tá? Eu vou falar o que que eu entendi até agora, o que que eu assimilei, qual que são as minhas dificuldades e tudo mais, com uma ideia de só comentar um pouquinho o que eu estou estudando, por que que eu estou estudando, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai comentar aqui é sobre processador, né? A gente vai falar realmente de hardware um pouquinho, tá? Bem básico mesmo. Quando a gente fala de processador, a gente tem que pensar o seguinte: o processador de hoje que a gente tem nos nossos computadores, no caso Intel, o AMD, etc. Esses dois processadores, eles utilizam uma arquitetura que foi sendo criada e moldada com o passar do tempo. Por quê? Os computadores eles nascem lá na época lá da Segunda Guerra Mundial, onde foi-se necessária a criação de computadores para N motivos, tá? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, esses computadores eles tinham um nome que é um pouco diferente. Eles chamavam-se máquinas de computar. E essas máquinas de computar, elas tinham como posso dizer, algo intrínseco a elas muito delicado que fazia com que elas não fossem para todos, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o computador que a gente tem hoje em dia, a gente pode ter vários aplicativos e várias coisas. O meu computador tem X aplicativos e o seu tem Y. Não necessariamente os dois computadores precisam dos mesmos aplicativos, porque eu uso alguns e você utiliza outros, né? É, Porém, antigamente, com essas máquinas de computar, a forma que elas eram montadas, não era possível eu ter várias funcionalidades numa mesma máquina, né? Porque tanto o software e o hardware, eles eram um acoplado ao outro, né? Então, cada máquina de computar, ela era feita de um jeito específico para determinada coisa específica. Logo, não podia ter um computador de mesa, né, que a gente tem hoje, né, que a gente só vai lá, coloca o sistema operacional Windows e no sistema operacional Windows a gente baixa X programas que são softwares, né? Daí chega Von Neumann, que Von Neumann fala assim: eu vou separar esses dois, o hardware do software, e aí surgiu a arquitetura que a gente tem hoje, chamada-se de CISC, que eu vou colocar aqui porque de cabeça eu não vou lembrar, né? Mas é essa arquitetura aqui, que é a arquitetura CISC, ela é a arquitetura presente nos processadores Intel e AMD, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui processador, eu quero a arquitetura dele, né? CISC, tá, isso aqui não é isso aqui que eu quero. Ele tá comparando isso com RISC, processador arquitetura. Vamos ver se eu encontro aqui, já pra gente poder comentar. É isso aqui mesmo que eu quero. Opa, deixa eu abrir a imagem. Vamos abrir a imagem de uma nova guia. A imagem vem desse site aqui. Bacana.
Aqui a gente tem a CPU. A CPU, ela é formada principalmente por 5 partes, tá? Esse exemplo aqui eu acho que não é tão bom assim, endereço dados, controle, lógica, controle, ALU. Não, não é tão bom assim esse aqui, na verdade. Mas não tem problema. Mas é basicamente um processador, é bem isso daqui mesmo, tá? Quando a gente fala, né? Um processador, ele é separado em 5 partes principais, tá? Deixa eu até pegar aqui. Obviamente que a gente tá falando aqui de um tipo específico, né? Que no caso é CISC. Mas a RISC é bem semelhante, tá? E daqui a pouco eu também vou comentar um pouquinho sobre as diferenças de CISC e RISC, tá? Não é tão complicado assim. Mas os processadores aqui, eles têm basicamente 6 componentes, tá? A gente tem a unidade de controle central de processamento, que é a CPU mesmo, né? Onde é que está o quadradinho ali da CPU. E dentro dessa CPU a gente tem duas coisas principais. A gente tem a unidade de controle, a unidade e também a unidade lógica aritmética, tá? Ah, também nesses componentes gerais, a gente tem o dispositivo de entrada e saída, né? Sendo que o dispositivo de entrada e saída seria a entrada sendo, por exemplo, mouse, teclado, tudo mais, e a saída sendo o monitor, né? Que daí, tipo, tá saindo informações de imagem para mostrar, né? Agora, a gente também tem a unidade de armazenamento aleatório, que esse nome muito bonito, ele se refere à memória RAM. E também, como último componente que a gente tem do processador, a gente tem os barramentos, né? Os barramentos são os caminhos que existem ali no computador, né, que fazem a ligação dos componentes, né? E seria basicamente isso que é o computador na CISC, né? Daí o que acontece? Quando foi criado esse computador, esse processador CISC, essa forma nova de criar, de utilizar processadores, feita por Von Neumann, chega lá o nosso querido Harvard, né? Harvard fala assim, vou criar um processador também. E Harvard cria um modelo diferente, que é o RISC, né? Qual que é a principal diferença entre um RISC e um CISC, tá? A comunicação, por exemplo, quando a gente fala de CISC, a gente tem a CPU e fora da CPU a gente tem a memória RAM, né? E na memória RAM, ele passa informações entre os barramentos, né? O que acontece é que na arquitetura CISC, quando é feito pode dizer, essa translação das informações da memória RAM para a CPU, é passado pelo barramento, e isso ele tem 3 barramentos principais. Não vamos estender muito quais são eles e por que eles existem, mas um deles, que é o que importa, que vai dar a diferença do CISC para o RISC, é a questão de que em um desses barramentos é passado tanto os dados quanto tanto quanto as ações, né? Como assim? Tipo, por exemplo, o comando, né? Por exemplo, adiciona isso aqui para o registrador tal. Pronto. O adicionar é um comando, né? E o que acontece? A gente tem um barramento específico para passar tanto informação quanto a ação. E por causa disso, a arquitetura CISC tem um problema que se chama gargalo de von Neumann, né? Tanto que o RISC, né, que é a arquitetura lá de Harvard, foi criada por causa para resolver esse problema da arquitetura CISC, que tem esse problema de que tem esse gargalo aí que ocorre, né? Mas bacana, né? E também, né, como eu comentei, a CISC, a arquitetura CISC, para resolver esses problemas de gargalo de von Neumann, foi se criado a algumas estratégias, sendo a primeira delas a criação de comandos mais complexos, né? O que a gente quer dizer com mais complexos? Ele quer dizer que ele vai passar um comando que faz várias ações, ao invés de fazer só uma, e ao invés de fazer apenas uma, né? Para que daí ele utiliza menos vezes o barramento, e por causa disso a gente diminui esse gargalo que ocorre por causa desse compartilhamento de ações de barramento, né? Bacana. E o RISC, ele basicamente, como salientamos, ele tem um barramento específico para passar o dado e um barramento específico para passar o comando, né? Bacana. E agora, por causa dessa diferença, né, não tem esse problema no RISC, mas também como o RISC ele tem uma arquitetura mais robusta, ele acaba sendo mais difícil de programar, e por causa disso a gente não utiliza, esse é um dos motivos, né, que a gente não utiliza necessariamente RISC nos nossos programas, nossos computadores de mesa, mas sim a CISC, né, que é mais simples, né, por exemplo, o CISC é essa abordagem utilizada tanto pela Intel, tanto quanto pela AMD. Porém,
Hoje em dia, a gente basicamente tem uma fusão tanto de CISC com RISC, mas predominantemente a gente utiliza CISC, tá? Por quê? Por que que a gente tem a junção dos dois, né? Para reduzir mais ainda esse gargalo de compartilhamento de barramento, dentro do processador hoje, a gente tem aqui um processador, deixa eu botar uma linha um pouquinho mais fina, a gente tem aqui um processador, olha só, esse quadradinho aqui é a nossa CPU, e dentro dessa CPU a gente tem algumas coisas interessantes, né? Que no caso a gente chama de núcleos, né? Vou pegar aqui, ó, cada triangulinho desse aqui é um núcleo, tá? Vou colocar esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Um triangulinho. Aí é foda chamar isso de triângulo, né? Mas enfim. Cada quadradinho desse aqui é um núcleo. Daí o que acontece? A gente separa um processador em vários núcleos e com isso a gente tem uma redução pode fazer múltiplas ações ao mesmo tempo. E também é interessante que dentro desse núcleo aqui, a gente tem algumas coisas mais específicas, né? A gente tem registradores e a gente também tem uma coisa que se chama memória de cachê, né? Que são as memórias internas do processador. Essas memórias internas do processador, ela é bem interessante que dentro desses núcleos, né? Na verdade, está comentando que dentro desses núcleos que tem essas memórias, a gente utiliza basicamente uma abordagem RISC dentro dos núcleos. Então a gente tem por fora CISC, mas por dentro a gente tem RISC, né? Dentro desses carinhas aqui, né? Dentro dos núcleos, né? Eles fazem isso para reduzir mais ainda o gargalo, tá? Redução de gargalo. Bacana, agora que a gente comentou bem por cima sobre as arquiteturas CISC e RISC, surgimentos delas, a questão de memória, vamos comentar bem rapidamente porque não é tão complexo assim, né? A gente tem basicamente uma lista, né, que fala basicamente das memórias que tem, né, dentro do computador, e que no caso a gente, quanto menor for a memória ou também, quanto mais próximo fisicamente for do processador, ou no caso do núcleo aqui, mais rápido ela funciona, né? Porque, por exemplo, a gente tem registrador da CPU, que são esses registradores que ficam dentro da CPU aqui mesmo. Por exemplo, eles funcionam em um ciclo mais ou menos, ou seja, em um clock, né, do processador, ela já é consultada já e tudo mais, né? E agora a gente tem cache L1. Cache L1 também fica dentro do processador aqui, tá? Tipo, meio que ela fica aqui. E dentro do processador ainda a gente também tem uma outra tipo de memória que a gente chama de cache L2. E também temos a cache L3, que fica também dentro do processador, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas ao meu entender, eu acho que fica aí dentro. Memória RAM. Memória RAM já fica fora do nosso querido processador, né? A RAM já fica fora, né? Daí tanto que a RAM, ela tem mais ou menos, para fazer a consulta, ela tem um delay de 100 milissegundos mais ou menos, né? Daí a gente também tem outras memórias, né? Que no caso seriam, por exemplo, memórias de SSD, SATA ou VME, que essas memórias são memórias fora, né, de tudo, né, que tem maior volume, né, de dados, né? E também abaixo dessa pirâmide, né, abaixo de todas as memórias, a gente tem um HD. Que o HD, no caso, seria, entre muitas aspas, a pior memória, né? Que seria, no caso, a memória mais lenta de fazer consulta e ser utilizada de forma geral, né? Bacana. Aqui eu acho que são todas as coisas que eu consigo explicar sobre programação em baixo nível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu caderninho aqui, que eu acabei não falando, que talvez possa... Não. Por enquanto é apenas isso, tá? Um pouquinho sobre CISC e RISC, arquitetura, na real, é arquitetura CISC x86, tá? Até comentando que sobre o curso, né? Esse curso, ele realmente é muito bom, tá? Mas é um pouco difícil para mim, né? Porque eu não tenho interesse, por enquanto, de utilizar Linux, né? Especificamente até também o que ele está utilizando aqui no tutorial. E acontece como é uma língua, como a gente está trabalhando com linguagem de baixo nível, eu tenho que adaptar muita coisa, né? Então, aqui ele faz um comando tal, tá? Eu preciso entender o que que é esse comando, tá? Como é que eu faço isso no Windows, tá? Como é que eu instalo isso no Windows, tá? Como é que eu uso isso no Windows, tá? Daí vai, né? Acontece que é um pouco difícil, mas a gente vai seguindo de uma forma devagar e sempre, né? Sempre tentando aqui, porque, de novo, isso aqui, ao meu entender, não tem uma utilidade prática tão grande, tá? Posso estar errado, mas por enquanto eu entendo que é mais por diversão, tá? Sobre isso, essa daqui foi o que eu estudei e aprendi por agora, né?